Eu queria começar essa reflexão lendo para os irmãos, eu vou ler, não vai ser projetado aí, um depoimento que me provocou, que me deixou até mesmo perplexo quando eu li alguns anos atrás, uma entrevista de várias pessoas, envolvendo várias pessoas nos Estados Unidos, na costa oeste, em Los Angeles. Uma senhora respondeu a pergunta: valeu a pena? A entrevista foi direcionada aos pais. Valeu a pena? E essa senhora, já de avançada idade, deu uma resposta chocante, perturbadora. Eu vou ler para vocês. Valeu a pena? A resposta dela: não. Os primeiros anos foram difíceis. Doença, revolta, falta de motivação. Um ficou seriamente perturbado, entrando e saindo de hospitais psiquiátricos. Outro seguiu o caminho do gay lib. 2 moram em comunidades alternativas, nunca mais tivemos notícias deles. Outro acabou louco, com a ajuda de um falso líder religioso que deveria estar na cadeia. Nenhum de nossos filhos nos deu nenhum prazer. Deus sabe que fizemos o melhor possível, mas fracassamos como pais e eles como pessoas. É chocante ou não é? É chocante, é triste, é perturbador. Essa senhora viveu o pesadelo de muitos pais, o fracasso na criação dos filhos. Ter um filho, ter filhos, ter uma família é uma grande bênção, uma dádiva, um grande privilégio, mas um privilégio, uma graça, um dom, uma bênção que vem acompanhado de várias responsabilidades, desafios enormes. E quando nós falamos sobre o desafio de criar filhos e sobre a necessidade de tomar alguns cuidados para não fracassar nesse que é um dos maiores ministérios que uma pessoa pode receber, e observe, há um contingente expressivo de pessoas que do portão para dentro são fracassados, embora em outras áreas da vida sejam muito prósperas e bem-sucedidas. Há muita gente no topo das suas mais variadas atividades profissionais, mas fracassam naquilo que é mais basilar, família, em particular, criação de filhos. E quando nós falamos sobre isso, da necessidade de pedir a Deus sabedoria, temor, diligência, para suplantar as dificuldades nesse desafio de criar filhos, muitos pais experimentam aquela sensação intrapunitiva de culpa, né? Pelo que deixaram de fazer, pelo que fizeram, né? Erros. E a sensação que alguns têm é aquela sensação que Josafá, lá no livro de Crônicas, teve, e ele expressou isso em uma oração, quando se viu acuado, cercado pelos exércitos, na verdade, uma conspiração de vários povos contra Israel, narrado no livro de 2 Crônicas, quando ele diz: porque não há em nós força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Então, diante dos obstáculos, das dificuldades, da problemática da atual conjuntura, muitos pais, ainda que não verbalizem, parecem exprimir essa ideia: não há força em nós mesmos e não sabemos o que fazer. Como pastor, e essa é uma atividade inerente ao ministério pastoral, você ouve muitas pessoas. E ao longo desses anos eu tenho ouvido muitos pais que, com lágrimas, com muita sinceridade, a respeito de todo o esforço que empreenderam, têm a tristeza de terem tido muitas lutas e derrotas nesse desafio. É possível que alguns estejam vivendo situações como essa. Pais em crises, no entanto, podem ser pais em paz. E é sobre essas reflexões que eu quero convidar os irmãos a pensar sobre isso. Nós vivemos hoje a sociedade onde há muitos gurus, né? Você abre a internet aí, tem muitos que querem se apresentar como paladinos de como você deve ou não viver, e apresentando caminhos alternativos e caminhos supostamente fáceis. Mas nós cristãos, nós temos as Escrituras como nosso padrão, e a palavra de Deus tem orientação para nós. Então, nós vamos fazer um diagnóstico hoje, e no domingo seguinte, pensar sobre o que a Bíblia ensina sobre criar, educar a criança no caminho. Eu penso, meus irmãos, que há 2 grandes obstáculos que os pais enfrentam, e por isso muitos deles estão em crise, porque você só pode dar um tratamento adequado a um problema se você fizer um diagnóstico correto. E embora muitos desses gurus espirituais que por aí estão, eles têm múltiplos nomes, eles têm boas intenções, eles querem, alguns deles, de fato ajudar. No entanto, se você não
parte de pressupostos corretos, você não vai chegar a uma solução adequada. Então, a Bíblia vai fazer um diagnóstico que a gente precisa trazer à memória. Eu quero falar sobre 2 grandes obstáculos que são impeditivos, que são problemáticos para a criação de filhos, e por isso muitos pais estão em crise. Um problema interno e um problema externo. O problema interno, vejamos, o coração da criança e sua inclinação para o mal. É impressionante, como boa parte das pessoas ainda acreditam no mito da inerente bondade humana. Como se a criança fosse inerentemente boa, inclinada para o bem, anjinhos. Não é esse o diagnóstico que a Bíblia faz. Nós precisamos recuperar, resgatar, com muito senso de urgência, a doutrina bíblica da queda. O homem que aí está, ele apresenta várias anomalias como resultado da entrada do pecado no mundo. É bem verdade que essa palavrinha pecado é uma palavra indigesta, para muita gente arcaica, para muita gente obsoleta, para muita gente uma palavra que a igreja usa para cessear a liberdade das pessoas, tocar o terror, mas ouça o que eu vou lhe dizer. O pecado é real e é o nosso principal problema. Razão pela qual, para resolver essa questão, só houve um método: cruz de Cristo. Então, o problema do mal, o problema do coração humano. Vejamos o que diz o livro de sabedoria, Provérbios. A insensatez está ligada ao coração da criança. A pergunta é, o que significa a palavra insensatez? Essa é uma palavra que tem sido usada de maneira, eu diria até leviana e sem propósito em nossa cultura. É muito comum você ouvir alguém dizer, fulano é muito insensato, tal atitude é insensata, ou é uma atitude, um sinal de insensatez. No entanto, boa parte das pessoas que usam a palavra insensato, insensatez, os vocábulos correlatos, não tem ideia do que a Bíblia fala sobre isso. Essa é uma palavra densa, profunda, que tem relação direta com as raízes do coração trevoso. Olha o que diz, então, um pastor chamado Charles Swindoll. O termo hebraico traduzido por insensatez significa estado de ser desprovido de sabedoria e entendimento. É a palavra usada para descrever a mentalidade e o comportamento de um indivíduo moralmente corrupto, que vive em rebeldia contra Deus. Quando a Bíblia diz que a insensatez está ligada ao coração da criança, está apontando para nós que a criança não nasce neutra. Quem afirma isso, ainda que não saiba, está indo por um caminho de uma doutrina herética condenada pela igreja no V século, pelagianismo, que pressupõe que o homem nasce bom e que o corrompe é o meio. Uma doutrina herética que foi ressuscitada aí por Rousseau e os seus filhotes, que vivem propondo que o problema do homem é o meio e não o coração. A Bíblia diz que o problema é o coração. E toda criança nasce com o coração corrompido e com sua inclinação inerente para o mal. Todos são filhos de Adão. Você pega um bebezinho na maternidade, uma linda criança, mas tem ali um paradoxo. Sinal de graça, mas o coração já está corrompido, já nasce nessa condição. É uma condição inata, inerente. O indivíduo não precisa fazer nada para se tornar mal. Já é por natureza. Essa é a condição do homem pós-queda. O profeta Jeremias perguntou assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ele está falando do coração enganoso. Ele fala de doença incurável. Em outro momento ele vai falar que, assim como o leopardo não pode mudar as suas pintas, nem o etíope a cor da sua pele, assim o homem é acostumado a fazer o mal. Há uma inclinação inerente, aquilo faz parte. Portanto, os pais devem levar esse ponto em consideração. E a Bíblia, quando usa a palavra coração, coração aqui não é o órgão que bombeia sangue. Coração aqui é uma linguagem metafórica para apontar a sede interior, o eu interior. O homem nasce com uma natureza corrompida. Basta observar as crianças mais tenra infância, que já vai dando sinais de que são filhotinhos de Adão, né? Lá de casa, estamos em oração. O Salmo 51, verso 5 diz assim, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe.
Davi, nesse salmo penitencial, um salmo que ele compõe pós ser confrontado por Natã e cai a sua máscara e ele realmente reconhece o seu pecado, ele compõe esse salmo que é um salmo belíssimo. Faz parte de um conjunto de salmos chamado de salmos penitenciais, salmos de arrependimento. E ele vai fazer uma afirmação que muita gente não parece não entender. Ele usa a palavra iniquidade e pecado. E o que significam essas palavras? Essas palavras apontam que ele já nasceu com uma natureza em deformidade. O problema é o coração. Já há uma inclinação para o mal. A natureza humana está distorcida por causa da queda. E mesmo as crianças, sem terem feito bem ou mal, já nascem com essa natureza adâmica. Há uma Bíblia chamada Net Bible que diz assim: o salmista não está sugerindo que foi concebido em uma relação sexual imprópria. O que o salmista quer dizer é que se tornou pecador a partir do exato momento que começou a sua existência como pessoa. Portanto, o pecado não é o que você faz apenas, o que deixa de fazer, o que fala, o que pensa. O pecado é um estado, é uma condição. Você já conversou com um indivíduo que fala assim: eu não fiz nada para merecer condenação. Não, você não precisa fazer nada, basta ficar parado. Você já nasceu debaixo de juízo e condenação, porque é herdeiro da culpa e da condenação de Adão. Em outras palavras, nós nascemos com o DNA do pecado. E observe como a nossa sociedade parece ignorar isso. As escolas de pedagogia, os educadores modernos, todos eles beberam numa fonte que é diametralmente oposta à fé cristã. Eles partem do pressuposto que a criança é inerentemente boa, mas não é o que a Bíblia diz, não é o que a experiência diária diz. Vejamos essa doutrina do pecado original. Essa é uma expressão teológica que a igreja tem que ser familiarizada. E eu já disse aos irmãos, não quero ser repetitivo, mas quero trazer à memória mais uma vez a necessidade da gente orar e trabalhar para resgatar a nossa bela tradição. A tradição de você conhecer a linguagem bíblica e a linguagem teológica. E pecado original é uma expressão que foi cunhada por Santo Agostinho para mostrar que houve uma rebelião lá atrás, protagonizada por nossos primeiros pais, e que o que aconteceu com ambos, Adão e Eva, afetou toda a sua descendência, de modo que todos nós já nascemos inclinados porque a natureza foi corrompida. É um tema denso, não vou ter tempo de expor com detalhes, mas essa doutrina é importante porque ela vai apontar a causa primária dos nossos problemas. E apenas para ser didático aqui, deixa eu apontar 3 fatos correlacionados com essa doutrina. Primeiro, o pecado marca a todos desde o nascimento e está presente na forma de coração corrompido, de motivação errada, mesmo antes de cometer quaisquer pecados reais. Ou seja, é uma condição, repito, inata, inerente, o homem já nasce assim e há uma rebelião, há uma rebeldia contra Deus. Para fazer aquilo que é agradável a Deus tem que acontecer um esforço, porque por natureza o homem não ama a Deus, não quer se submeter a Deus, ele não quer fazer a vontade de Deus. Toda conversão, ela necessariamente é a mudança da natureza humana, porque a natureza humana, por si só, ela nunca, jamais se voltará para Deus, porque ela já nasce numa inclinação oposta. Segundo, esse pecado interior é a raiz de todos os pecados reais. Então, qual é a máxima? A máxima é a seguinte: nós somos pecadores porque pecamos. Em outras palavras, não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. O bem que quero fazer, esse não faço. O mal que não quero, esse eu faço. Há uma tensão ética no coração. E mais, essa condição é herdada de Adão como primeiro pai e representante de Deus. Ainda que essa derivação seja misteriosa, é real e verdadeira. Como isso passa? Não sabemos, mas o fato é que nós herdamos, nós somos filhos de Adão. Gênesis 5, verso 3 diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Ou seja, apenas para apontar que desde o seu primeiro filho e os filhos subsequentes, nós todos temos uma mesma origem, somos todos filhos de Adão. Pensando nisso, Paulo, o apóstolo, disse: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quem? A todos os homens, porque todos pecaram. Então o homem, ele é herdeiro dessa culpa e dessa condenação. A natureza foi corrompida. Isso é tão forte que a segunda confissão de fé dos batistas, a primeira foi produzida em 1644 na Inglaterra,
A segunda em 77, 1677, mas produzida apenas em 1689. E esse documento, Confissão de Fé dos Batistas, no capítulo 6, artigo 2, diz assim: por esse pecado, referindo-se ao pecado original, nossos primeiros pais decaíram de sua condição original de retidão e comunhão com Deus. No pecado deles, nós também pecamos. E por isso a morte veio sobre todos. Todos se tornaram mortos no pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Portanto, quando os pais não entendem isso, não compreendem isso, a natureza adâmica dos filhos, aí você está tratando uma doença gravíssima com analgésico. O problema não é corrigir comportamentos, o problema é o coração. No boletim de hoje, há uma indicação de um livro, já vendeu aqui no Brasil quase 50 mil cópias, Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp. O que esse autor vai fazer com muita maestria nessa obra? Ele vai mostrar que muitos pais erram corrigindo comportamentos. O filho faz uma coisa errada, o pai fala, não faça isso que é errado. E você vai corrigindo comportamentos quando a questão toda está vinculada ao coração, à rebeldia do coração. Mesmo um bebê que ainda depende do pai e da mãe, observem isso varia de um para outro, mas a natureza está ali. Se ele pudesse, ele se rebelaria contra o pai, se rebelaria contra a mãe. Porque há uma inclinação, há uma potência para o mal em todo ser humano. E aí o John MacArthur, que escreveu também um livro muito bom sobre educando as crianças segundo a Bíblia, ele vai dizer o seguinte nesse livro: toda criança vem ao mundo com uma capacidade insaciável para o mal. Mesmo antes de nascer, o coração humano já está programado para o pecado e o egoísmo. É impressionante. Basta observar aí quem trabalha com crianças em escolas menores, ou quem reúne lá família grande, primos, sobrinhos e tal, filhos. A criança está lá brincando com seus brinquedos, ela tem mais brinquedos à sua volta do que pode brincar com eles. Mas se alguém vai pegar um, fechou o tempo. Alguém ensinou a ser assim? Não. As crianças não sabem nem falar ainda, mas já balbuciam lá e exigem alguma coisa. Mas para agradecer tem que ter um treinamento. Então vejam, a inclinação para o mal é diferente da inclinação para o bem. Isso diz respeito ao coração da criança. Vou mostrar uma foto para vocês aí. Olha que bebezinho lindo. É bonitinho? Foto preto e branco, não dá para saber direitinho assim a tonalidade dos olhos e tal. Mas é lindo. Aliás, é o pessoal de história aí. Quem é esse jovenzinho aí? Olha só, passa mais um slide aí. Esse homem, que é um ícone, que é um símbolo, que é um arquétipo do mal, não é? Agora, quem diria que aquela criancinha que a mãe pegou no colo, o pai, que brincou na escola ali, se tornaria num genocida que devastou a Europa no meados do século passado. Então, todos nós temos uma potencialidade para o mal. E precisamos, então, compreender isso. Na teologia, isso é chamado de depravação total, quando todas as partes do ser humano foram corrompidas. Nem todo ser humano vai ser tão mal quanto, por exemplo, o Adolf Hitler, porque a graça restringe, mas todos nós temos o mesmo potencial para as mesmas malignidades. Isso é a doutrina da queda. O Salmo 58 diz: desviaram-se os ímpios, e desde a sua concepção nascem, já se desencaminham, proferindo mentiras. Desde a sua concepção. A linguagem do Saltério vai nessa direção também. Eu quero indicar para vocês um filme, vai ser projetado aí. Assistam esse filme, A Caça. Rastreia a biografia do autor, do produtor, é um cara chamado Thomas Wittenberg. Não vou fazer spoiler do filme, mas deixa eu mostrar para vocês rapidamente qual é o cenário. Ele é um professor na Dinamarca, salvo engano na Dinamarca, um daqueles países da Escandinávia. E dentro daqueles padrões de escolas, poucos alunos na sala, professor muito bem preparado, uma estrutura excelente, e ele está trabalhando com aquelas crianças com idade entre 10 e 13 anos, salvo engano, e até que uma dessas meninas começa então a ter uma atitude assim meio estranha para com ele. E o professor fala, olha, isso não é adequado, não é? E ele, então ela fica muito chateadinha com o professor e calunia o professor dizendo que ele a estava molestando. E aí toda a escola vai contra o professor, porque a escola parte de um pressuposto: crianças não mentem.
E a vida desse indivíduo é desgraçada porque crianças não mentem. E quando a criança volta atrás e fala assim, tudo é minha cabeça, eu que inventei. Não, você está sendo coagido, eu sei que as circunstâncias são difíceis. Ou seja, o filme está mostrando de modo muito brilhante como uma criança pode desgraçar a vida de uma família inteira. Isso acontece porque muitas vezes a sociedade não mais reconhece a potencialidade para o mal em uma criança. Eu trabalhei muitos anos em comunidades carentes, aqui no Santa Marta, por exemplo, e eu vi muita atrocidade sendo cometida por crianças. Há uma vileza inata, há uma tendência para o mal. A gente não pode ignorar isso. Jeremias diz, pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo suas manchas? Então poderias fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? Ou seja, tem que haver uma mudança no coração. Charles Swindoll vai dizer, a rebeldia não é uma incapacidade de obedecer, é uma relutância em obedecer. É a escolha deliberada por ignorar a vontade de uma autoridade em favor da própria vontade. Ou seja, não é incapacidade. A rebeldia não é isso. Rebeldia é resistir. E a criança, filha de Adão, ela resiste à autoridade. Qual é a aplicação aqui? Todos os filhos de Adão nascem inclinados para o mal, são rebeldes, até que sejam regenerados. Deixa eu dizer uma coisa aos pais aqui. Para o bem de vocês, para a alegria de vocês, para o bem da igreja, da sociedade, para gerações subsequentes. A maior necessidade dos seus filhos, dos nossos filhos, é receber um novo coração. O coração novo, a regeneração, essa obra que o Espírito Santo faz, transformando a natureza. Essa é uma linguagem metafórica, criada por Jesus também. Falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Ezequiel já tinha falado sobre isso, e a linguagem de todo o Novo Testamento é de receber uma nova natureza, porque essa natureza que está, com a qual o homem nasce, ela tem uma inclinação para o mal. Ezequiel disse assim, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. O que é que esse texto está dizendo? Que o Senhor vai transformar o coração para que eles possam obedecer. Porque por natureza, ninguém quer, ninguém pode. É aquilo que é chamado de inabilidade total. O homem é inapto para conhecer e fazer a vontade de Deus, sem que seu coração seja transformado. Então, qual é o principal obstáculo na criação dos filhos? O coração deles. Tem que ser disciplinado, orientado, instruído. Há vários recursos que a providência usa para tratar, mas a necessidade primária é receber um novo coração. Esse é o problema interno. Agora, qual é o problema externo? O mundo maligno e o sistema de valores hostil a Deus. Então, você tem um problema dentro e um problema fora. Essa criança que já nasce com uma inclinação para o mal, ela está inserida em um mundo, e mundo aqui não é a criação, não é o Corcovado, não é a Baía da Guanabara, não é a criação belíssima de Deus. O mundo aqui é um sistema. É o que é chamado de pecado social. São os valores contrários à vontade de Deus. E é interessante porque o Evangelho transforma não apenas indivíduos, transforma a cultura. Basta observar, por exemplo, aqueles países que estiveram debaixo da luz do Evangelho, como a cultura foi transformada. Ainda hoje na Europa, vários países que agora secularizados, distanciados, igrejas fechadas, uma resistência, uma hostilidade com o cristianismo, mas são herdeiros de benefícios milenares. Porque o Evangelho transformou famílias, por ter transformado pessoas, e também transformou a cultura. Mas na atual realidade, não é? Sobretudo num país como o nosso, também, o que a gente percebe claramente é que esse mundo que aí está, o mundo no qual estamos inseridos, ele é muito hostil ao Evangelho e tem sinais contundentes de que não quer fazer a vontade de Deus prescrita nas Escrituras e por conta disso sofre as consequências. Há um autor, um holandês, eu li essa obra recentemente, um texto pequeno, um opúsculo, mas muito, muito instrutivo. O título é Cristãos em Babel, e a ideia do livro é que houve um tempo em que havia uma cultura cristã. Hoje ele chama de cultura babilônica, uma cultura que é hostil ao cristianismo, hostil aos valores do reino, e o resultado aí está. Veja a realidade do Brasil, por exemplo. E aí, deixa eu ler para os irmãos um pequeno trecho, um sonetozinho. Vovô, me fale sobre os bons tempos.
Às vezes me sinto como se o mundo estivesse enlouquecido. Vovô, me fale, me leve de volta ao passado, quando a linha entre o certo e o errado não parecia tão nebulosa. É verdade que os amantes se apaixonavam e permaneciam um ao lado do outro, não importando o quê? Uma promessa era mesmo algo que as pessoas mantinham, não apenas algo que elas diziam? As famílias abaixavam mesmo a cabeça para orar? Os pais nunca iam embora? Não é mesmo? Ô vovô, me fale sobre os bons tempos. Mudou-se. Houve uma mudança. Nós estamos no meio de uma revolução cultural que, para onde a gente olha, a gente vê os sinais nocivos disso. Nocivos disso. É um mundo difícil, é um tempo extremamente difícil, sobretudo para criar os filhos. E aí a gente vê os pais perdidos. Em que direção seguir? Os pais estão perdidos. Eu converso com muitos deles e eu percebo claramente isso. A gente está vivendo aí o que é chamado por muitos de pós-modernidade. Você tem, então, uma mudança. Alguns vão sugerir que essa modernidade começa em 1789, com a Revolução Francesa, termina 200 anos depois, com a queda do Muro de Berlim, em 89, e de lá para cá essa mudança, que tem coisas boas. Você pega, por exemplo, um smartphone hoje, tem mais tecnologia nele do que a nave Apollo, que foi ao espaço. É impressionante. Mudanças boas vieram na área de tecnologia, houve muitos avanços na área de educação, medicina, é impressionante. Mas, do ponto de vista da questão de valores, cultura, moral, ética, nós estamos numa espiral para baixo. Numa espiral para baixo. Você pega as revoluções da década de 60, né? Inclusive eu fiz um corte hoje sobre isso na pastoral, a Revolução Sexual da década de 60. Tinha um slogan muito bonito, mas falacioso e extremamente perigoso. Amor livre. Que no final das contas se mostrou o seguinte, não é nem amor nem é livre. Nunca houve uma sociedade tão adoecida como essa. Derrubaram-se os marcos referenciais, os marcos morais. A filosofia era proibido proibir, tudo é possível, nada de cercear nossa liberdade, isso é coisa de igreja, de religião, e nós estamos aí num cenário tenebroso, tenebroso. As mulheres coisificadas, crianças maltratadas, todo tipo de abuso, nunca houve tanto divórcio na sociedade como hoje, o mundo está de cabeça para baixo. Por quê? Porque aquelas balizas, aqueles sinais referenciais, aquela cultura cristã que fundamentou o Ocidente, foi posta de lado. Então, qual é a questão aqui? Qual é esse cenário? Qual é a realidade hoje? É chamado isso de espírito da época, né? O Zeitgeist, o espírito da época no qual estamos inseridos. Vejamos apenas rapidamente por conta do tempo. Primeiro você tem um secularismo, o céu é aqui, curta a sua vida. Quem nunca ouviu isso, hein? O céu é aqui, curta a sua vida. Céu, eternidade, porvir, reino de Deus, isso é conversa, meu amigo. O importante é viver o aqui e agora. A secularização é um processo que imprime uma cosmovisão materialista. O mundo no qual vivemos é escravo dos limites do universo material. Ou seja, só há espaço para aquilo que se pode ver, tocar, pensar e medir. Sendo assim, não há espaço para o transcendente, para o metafísico, para o sobrenatural. Então, seu filho vive no mundo secularizado. Pega a criança, coloca no banco de escola, coloca no banco de universidade, começa a falar sobre o reino de Deus, porvir. Ele é dissonante. Ele é um ET naquele mundo, porque o mundo no qual está inserido é materialista. O que existe aqui é a perspectiva marxista, materialista, que é anticristã por natureza, basta estudar. Então a sociedade ocidental ela tem essas fortes raízes cristãs que sofreu o processo de secularização. Então a pergunta é, como falar do evangelho para os filhos que têm uma cosmovisão secularizada? Observe esse fenômeno nas igrejas. Crianças acompanham os pais até certo momento. Quando começa a adolescência, vão embora. Ou algumas ficam tendo aquela mentalidade esquizofrênica. De segunda a sexta na universidade são ateístas, evolucionistas. No domingo vem cantar um hino ao Deus Criador, para não desapontar os pais. Mas no fundo, não tem mais uma perspectiva, porque não tem uma cosmovisão cristã. E a cosmovisão cristã são as lentes pelas quais a gente enxerga a realidade. Todo ser humano tem uma cosmovisão.
tem lentes pelas quais enxerga a realidade. A questão é, quais são as lentes que nós estamos dando aos nossos filhos? As igrejas foram sucateadas porque entraram numa espiral aí de muito culto sensitivo, pentecostalizado no sentido pior dessa palavra, anti-intelectual, obscurantista no sentido de que o importante não é a teologia, o importante é experimentar Deus. Essa linguagem completamente gnóstica. E o que acontece com isso? Você vai criando toda uma geração que importa sentir Jesus no coração, mas ela tem pressupostos e atitudes que são anticristãs. Isso é triste, mas é realidade. E aí você tem, por exemplo, todo o processo de dar sinais aí de uma mentalidade secularizada, infelizmente. Eu não sei se está projetado aí, mas Jesus falou que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus falando sobre os bens são meios, são dádivas, mas a vida, meu amigo, não é só aqui e agora. Essa secularização, essa mentalidade paganizada é um problema. E mais, o humanismo, o importante é ser feliz. Olha que discurso bonito, né? O importante é ser feliz. E tem muito crente que liga a televisão, a TV aberta, por exemplo, que é lixo, via de regra, lixo cultural sendo despejado todo dia na casa, o cinema, o teatro, a música, ou seja, a cultura toda ela, porque observe, quando alguém compõe uma música, quando alguém produz um filme, quando alguém escreve uma peça de teatro, quando alguém faz qualquer produção artística, ela está colocando seus pressupostos, ela está colocando a sua cosmovisão. E a gente está sendo bombardeado por tudo isso. O importante é ser feliz. É por conta disso que muita gente, ao invés de enfrentar as lutas, né, as dificuldades inerentes, por exemplo, ao casamento, quem casa são os anjos que casam. Né? O casamento é entre um homem e uma mulher, são dois pecadores ali sob a graça de Deus. Então eles vão migrando de uma relação para outra, porque o humanismo é filosofia. O importante é ser feliz. Por que eu vou ficar aqui batendo cabeça com o meu cônjuge se eu posso encontrar outra pessoa e ser feliz? Só que ela fica nessa ciranda. E aí você pega essas capas de revistas artistas e se casam 10, 20, 30, 50 vezes. Porque eles estão debaixo da ditadura do humanismo. O humanismo é uma filosofia que coloca o homem no centro de todas as coisas. A partir desse modo de pensar, as necessidades do homem tornam-se prioritárias, não a glória de Deus. O humanismo é antropocêntrico e hedonista. A felicidade humana é vista como o principal propósito da existência humana. Aí você tem essa mentalidade hedonismo, né? O prazer no centro. O importante é ter prazer e rejeitar qualquer tipo de sofrimento. Isso é muito forte na nossa cultura. E aí você vê, por exemplo, já falei, essa questão da sensualização, da erotização da sociedade, da sexualização da sociedade, da sexolatria, porque o homem está em busca dos seus ídolos e uma perspectiva distorcida do sexo torna o sexo um fim em si mesmo. Por conta disso, nunca houve uma sociedade tão erotizada quanto a nossa. Os greco-romanos, né, que eram conhecidos pela sua libertinagem, ficaram escandalizados com o que se vê hoje em nossa sociedade. E por vezes, todo esse lixo cultural é apresentado em nome de arte, como a gente viu recentemente aí, sob a tutela de alguns intelectuais, infelizmente. Bem, ao relativismo é proibido ter certezas morais. O relativismo é descrença na verdade ou absolutos. A verdade foi relativizada de tal modo que agora é plural. A minha verdade não é a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Você vai conversar com pessoas sobre qualquer assunto, meu amigo, esse é o seu ponto de vista, eu tenho outro. Então, com base nisso, você tem, por exemplo, pessoas defendendo o assassinato de bebês, mesmo que isso tenha o nome pomposo de aborto, que é assassinato de crianças não nascidas, porque há um relativismo, né? A vida relativizada. Então você vê todo esse debate no campo ético, ele é dominado pelo relativismo, né? E aí lembramos de Isaías quando diz: ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. O que Isaías está falando lá atrás? Vocês estão relativizando, a verdade existe uma verdade absoluta. E quem nega isso, que existe de fato um padrão, está indo contra a própria realidade, né? De onde vem o senso de justiça? Quando faz isso é injusto. De onde vem esse padrão de justiça? É você que cria ou tem um padrão que é normativo para o mundo todo? O Francis Schaeffer estava na universidade em Londres
fez uma palestra e ficou lá durante a semana. Ele conheceu lá o campus e visitando os alunos. Ele foi num dos alojamentos dos rapazes. Estava num bate-papo informal e tinha lá um rapaz, um indiano, muito dado assim a filosofias gnósticas e não cria nisso, não cria naquilo. E ele tinha o discurso do relativismo, né? Não, isso aí é uma perspectiva cristã, pode ser diferente de outra e tal. E aí ele era uma tarde fria em Londres, como sempre, e aí tinha uma chaleira assim no fogão. Aí o Francis Schaeffer pegou a chaleira fervendo, foi na direção dele assim, e ameaçou despejar água quente sobre ele. Ele falou: "O que é isso?" Ele falou: "Meu amigo, por que é errado lhe queimar? Por que é errado lhe queimar? Existem verdades absolutas. É errado queimar uma pessoa aqui, como é errado queimar uma pessoa em qualquer parte do mundo, em qualquer época. Existe um padrão moral. Se você for adiante com essa filosofia, você gera um problema. O relativismo moral é um problema. E nossos filhos estão numa sociedade que é relativista. Basta ouvir, melhor dizendo, os paladinos aí da nova ordem. Bem, caminhando. Inclusivismo, a opressão do politicamente correto, vou usar essa nomenclatura. A política inclusivista sugere total complacência para com o pensamento de outros quanto a política, sexo, religião, raça, gênero, valores morais e atitudes pessoais, a ponto das pessoas nunca externarem seu próprio ponto de vista de forma a contradizer o ponto de vista dos outros. É aquele velho discurso, né? Levanta-se a bandeira da tolerância, mas não tolera o pensamento do outro, que é divergente. Isso é muito comum na nossa sociedade. Teve uma doutora dessa recentemente, numa entrevista na televisão, que falou sobre a lógica do assalto. Sabe o que é uma lógica no assalto? Pensando do ponto de vista do assaltante, que não tem nada, há uma lógica no assalto. Que loucura é essa, gente? Que loucura é essa? Uma inversão total. E a opressão do politicamente correto, impregnada em nossa sociedade. Nossos filhos estão sendo desafiados, irmãos, a andar numa corda bamba. E ser igreja, não chamar para si a responsabilidade de dar subsídio intelectual, doutrinal, teológico, de ser uma referência. O que a gente vai assistir é o mesmo fenômeno que aconteceu em outras nações. E você tem uma igreja esquizofrênica, liberal, no sentido de faz concessões àquilo que não pode ser negociado. Então a gente precisa estabelecer esses padrões com muita clareza, com muito entendimento. Então o coração da criança é inclinado para o mal, o mundo da criança é um mundo hostil à fé cristã. E o que fazer? Paulo aos Romanos diz assim: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus." Ele está falando sobre não se conformar. A palavra aqui, o verbo conformar aqui, significa literalmente esquema. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, não entre no esquema, não se deixe moldar por o sistema, por esse esquema, mas busque renovar a mente e compreender qual é a vontade de Deus. E essa vontade, ela tem adjetivos, tríades aí, né? É boa vontade, é perfeita vontade, é agradável vontade. Em outro momento a gente vai examinar esse verso com mais tempo. Mas deixa eu dar apenas aqui algumas diretrizes, alguns conselhos práticos aos pais para enfrentar esses obstáculos. Nosso tempo já venceu, mas eu queria sua atenção e paciência. Primeira coisa, confie no diagnóstico que a Bíblia faz sobre os seus filhos. Olha, seria uma tolice inominável você achar que tem mais sabedoria do que Deus. Você não tem. Eu não tenho, nenhum de nós. E o diagnóstico que a Bíblia faz é mais seguro e confiável do que qualquer uma dessas filosofias aí fora. Então, o que a Bíblia diz sobre a criança? Que o coração dela está ligado à insensatez. Não duvide disso, porque isso pode te custar muito caro, muitas tristezas nesse percurso. Falsos profetas estão por toda parte. Os falsos profetas de hoje são aqueles que abrem a Bíblia e ficam falando bobagem na televisão. Não são apenas esses. Os falsos profetas hoje estão aí nas televisões, com uma frase bonita, com um discurso bonito, politicamente correto, ludibriando pessoas e dizendo que há paz quando não há paz. O profeta diz: "E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz." Ou seja, o problema é o coração. E mais, faça da sua casa uma oficina onde Deus possa trabalhar na vida de seus filhos. É a casa, é a ambiência do lar, é a sua residência, é ali, no convívio da família, que nós temos que fazer esse lugar uma oficina.
um lugar onde Deus trabalhe na vida das crianças e enviá-las em missão. Daí a necessidade de a gente ter, como nós temos aqui apoiado o trabalho da Juliana, esse trabalho nas escolas, nas universidades, que é um dos maiores campos missionários. Não de ficar entregando folheto, ficar fazendo abordagem sobre isso na aula de matemática, mas de influenciar alunos e professores com uma cosmovisão cristã. Mas para isso, nós temos que começar, primeiro, salvar os próprios filhos, né? Salvar-os de casa, né? Eu vi muito isso e tenho visto, para minha tristeza, os pais fazendo um esforço colossal, gigantesco, às vezes sacrifícios dos mais variados, para enviar os filhos às universidades, e muitas vezes eles enviam, e ao fazer isso, estão patrocinando a própria destruição. Porque que adianta ter um diploma, ter uma carreira sucedida, brilhante, ter bom salário, bem posicionado, um bom endereço, enfim, uma vida dentro daquilo que é chamado de um padrão excelente de qualidade, se eles perderem o evangelho de vista, se perderem os pressupostos, se perderem a verdade, se perderem isso, não adiantará. Por isso é preciso, para citar aqui o Edwards, no seu último sermão, toda família deve ser uma pequena igreja consagrada a Cristo, totalmente governada e influenciada por seus mandamentos. E a educação e a ordem da família estão entre os principais meios de graça. Se isto falhar, todos os outros meios provavelmente não terão efeito. Você não pode ter uma igreja forte e, consequentemente, você não pode ter uma sociedade saudável sem que haja as famílias fortes. E para isso, homens, mulheres, pais, marido e mulher, pastoreando os filhos, cuidando dos filhos, ensinando as escrituras, memorizar passagens das escrituras, ensiná-los a orar, ensiná-los a louvar a Deus. Disciplina é um exercício espiritual. Isso envolve fazer da casa uma oficina. Faça do seu exemplo o mais eficaz recurso pedagógico. Eu já disse aos irmãos, não tem valor, não tem utilidade o pai, a mãe. Meu filho vai orar, meu filho vai ler a Bíblia. Se os pais não são exemplo para os filhos aprendem com o que eles ouvem, mas sobretudo com o que eles veem. Nós precisamos ser uma referência para os nossos filhos, nós precisamos disso urgentemente. E mais, plante a piedade e a devoção no coração do lar. O que é plantar a devoção no coração do lar? Temos que acabar com essa cultura dominical. O que é acabar com a cultura dominical? Não é deixar de vir à igreja no domingo. Domingo é o Santo Ajuntamento, dia da ressurreição. A gente não está aqui porque a gente se voluntariou para estar aqui. É uma ordem vir aqui. É uma ordem o Santo Ajuntamento. A igreja reunida para adorar o Senhor no dia da ressurreição. É uma ordem que tem que ser obedecida com alegria, não como que arrastado pelas orelhas. Mas se a gente transforma a fé cristã apenas numa religião de domingo, o que acontece? Fica contraproducente. O que você faz de segunda a sábado? Tem Bíblia na sua casa? Tem louvor no seu lar? Tem instrução no seu lar? Tem catequese lá? A gente fica na desvantagem. De segunda a sexta, eles estão recebendo todas as influências possíveis para chegar aqui na Escola Bíblica, quando alguns vêm, meia hora, 50 minutos, uma pregação de 40, 50, uma hora. Ou seja, tem uma dificuldade aí. Alguém disse, do mesmo modo que 6 dias de trabalho por semana sem comunhão com Deus acabarão destruindo 1 hora de culto, ainda que animado, 40 horas de um lar indiferente neutralizará o significado de 1 hora na igreja. 40 horas na semana, ateísmo prático. Vivem como se Deus não existisse. No domingo vem cantar um hino ao Senhor, isso não tem utilidade alguma. Então a gente tem que erguer as escrituras na nossa família. Eu encerro encorajando, portanto, orem até que seus filhos sejam transformados pelo Evangelho. Temos que orar. Não é apenas uma questão cognitiva, de instrução, disciplina, é uma batalha espiritual. Não no sentido que os gnósticos propõem, mas é uma batalha espiritual. Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Está na agenda do nosso adversário destruir a nossa família. E nós temos que ter os olhos muito abertos. Criar filhos não é uma atividade fácil, mas é possível sob a graça de Deus. Temos que aprender com os que nos antecederam, homens e mulheres que receberam graça de criar uma família saudável para a glória de Deus. Semana que vem, está aí o slide que nós vamos tratar. Pais em paz. O bom caminho para a educação dos filhos. Eu quero convidar os irmãos para que estejam aqui conosco, para nós pensarmos sobre o caminho que o Evangelho propõe, à luz de algumas passagens de Provérbios, e suplicar a Deus que nos ajude nessa difícil, porém transferível missão de criar os filhos
para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar por isso. Você aqui não é pai ainda, você não é mãe, mas ore pelas famílias. Ore pela sua família, ore pelas famílias da igreja. Peça a Deus misericórdia. Vamos curvar a fronte, vamos todos falar com Deus, agradecidos e ao mesmo tempo suplicando sua bênção. Senhor, nós temos diante de nós um desafio que é maior do que nós mesmos. É até mesmo desesperador do ponto de vista humano quando olhamos o cenário. O coração do homem é rebelde, o mundo é hostil, não há forças em nós mesmos e muitas vezes nós não sabemos nem mesmo o que fazer. No entanto, Senhor, nós erguemos os olhos aos céus. Nós levantamos a cabeça em direção ao Senhor para suplicar, tenha misericórdia de nós. Senhor, Tu que conheces todas as coisas, visita com misericórdia as famílias desta igreja. Visita, Senhor, com graça. Desperta homens e mulheres para essa sagrada atividade do pastoreio do lar. Ó Deus bendito, nós rogamos que haja esse despertamento para a Tua glória e para a nossa alegria. Para que tenhamos famílias saudáveis, igrejas saudáveis, sendo luz neste mundo em trevas, sendo sal neste mundo apodrecido. Senhor, nós rogamos por aqueles que por algum motivo se extraviaram, pais que estão tendo desgosto de ver os seus filhos afastados da fé. Senhor, tem misericórdia. Nós reconhecemos que há uma responsabilidade pessoal. No entanto, Senhor, nós te pedimos que a Tua misericórdia, a Tua graça irresistível possa trazê-los de volta. E eles tenham alegria de viver no tempo e na eternidade por Jesus e para Ele. Ó Deus eterno, permita que esta reflexão tenha provocado em nós, Senhor, algum despertamento e que possamos reavaliar a nossa relação com os nossos filhos, a condição da nossa casa, Senhor, e buscar restauração, buscar graça para seguir em frente. Nós pedimos essas bênçãos, Senhor, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia não tem fim. Seja conosco, Senhor. Abençoe este dia e que tudo que façamos de alguma maneira, Senhor, possa exaltar teu nome bendito, porque o Senhor é maravilhoso. Oramos em nome de Cristo, nossa esperança. Amém e amém. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Vamos do começo? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.